paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje, mais uma vez, estamos aqui nos estúdios aqui da Rota 17 para trazer mais um episódio do nosso Somos Um, onde hoje nós vamos falar sobre o Deus que restaura um casamento. Olha que maravilha. Deus é poderoso para fazer muitas coisas e hoje nós estamos aqui com um casal abençoado que vai trazer uma palavra, que vai dar um direcionamento, contar uma parte de um testemunho poderoso, porque nós sabemos que a cada um chegou até a Cristo de uma maneira, e como é de costume, eu quero aqui ler com vocês o versículo base do nosso programa, que é Romanos 12, capítulo 12, versículo 4 e 5. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E assim nasce o Somos Um. E hoje nós estamos aqui com o diácono Cleito e a diaconisa Tatiane para trazer uma palavra abençoada para nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Glória a Deus. Está sempre ali nos bastidores, sempre na operação, e hoje está aqui. Essa posição aí não é fácil, né? Ô, glória. Você tá nessa posição aqui não é fácil, né? Mas eu já quero abrir aqui as oportunidades para que o diácono Cleito venha estar falando um pouco sobre ele, assim também depois, a diaconisa Tatiane, e logo mais nós vamos começar com as perguntas que eu sei que vocês querem ouvir da parte de Deus, aquilo que ele operou sobre a vida deles. Fala para nós aí, diácono Cleito, como que o senhor está? Bacana, agradecer primeiro. Somos uns na história de Roda 17. Para esta oportunidade, eu me chamo diácono Cleito, minha esposa é a diaconisa Tatiana, sou o pai da Beatriz e da Brenda e desta linda família, aonde o tema Deus restaura o casamento. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, pastor Mateus, por essa oportunidade. Eu sou a diaconisa Tatiana, esposa do diácono Cleito, e nós temos esse trabalho. Não é fácil mesmo, realmente, estar desse lado de cá, né? Porque sempre estamos nos bastidores, mas Deus, eu sei que através do nosso testemunho, Deus vai falar com muito casal aí. É bênção do Senhor. E é justamente isso, o Deus que restaura um casamento. Nós que já temos uma particularidade, sabemos, né, um pouco da história, mas hoje eu quero ouvir de vocês como que Deus operou na restauração. Eu até brinquei um pouco aqui com eles, porque eu tinha colocado a enquete lá no Instagram, né, sobre o que nós gostaríamos de ouvir no podcast. Aí a diaconisa Tatiana tinha falado sobre a restauração, né? Ouvir a restauração da família. Sim. E hoje você está aqui para falar para nós como que Deus operou. Como que Deus operou, diácono Cleito? Todo mundo tem uma história, com ou sem Cristo. Nós vivimos num casamento há 12 anos, num casamento anônimo. O que é um casamento anônimo? Eu entendo é um casamento, cada um vive na sua razão. Ela na dela, eu na minha. Cada um tinha o seu trabalho, vivia no seu trabalho. Mas um dia, Cristo tinha um projeto conosco e uma história diferente. Como muito hoje, um casamento cristão, Deus muda. Sim. Porque quando Deus tem um propósito, eu falo de mim, 38 anos de idade, eu nunca achei que um dia eu estaria dentro de uma igreja, frente de um trabalho, e frente de um estúdio, frente de um trabalho de evangelismo. E neste momento Deus tocou no nosso casamento. Porque quando Deus quer que mude, Ele muda o processo. Sim. Tem vezes que Deus muda o processo, não muda o caminho. Porque se não me mostrar o caminho, eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Então, Deus não vê graça de mostrar o caminho. Ele vê graça de mostrar o processo. E o processo que foi? O casamento. Eu entendo, o pastor Mateus, que Deus falou assim, se eu mostrar o caminho, Ele não vai querer. Porque a gente estava num momento raso. Ele permitiu que o casamento viesse ser mudado ou restaurado. Porque Ele já não via graça mais em nós, naquele mundo. Sim. Né? O que seria mundo para você, diácono Cleito? Eu entendo viver uma vida moldada ao mundo, não a Cristo.
Certo. São duas coisas diferentes. Sim. Justamente esse é o ponto. Você disse que de primeiro momento você nunca imaginou ser um servo de Deus. Sim. Pois é. Pois é. E como que você hoje consegue, assim, nós vamos entrar nesse ponto de viver no mundo, mas de primeiro momento, aquele momento que nós paramos como homem assim, olha aquela da olhada no espelho e fala, rapaz, olha onde que eu tô hoje na presença de Deus. Pois é. Como que foi esse começo? Como você se enxergava ali, passando essa transição de uma pessoa que não se imaginava e de repente aos poucos se vê chegando na presença de Deus? Pois é, Matheus. Hoje a gente, quando fala casamento, o meu coração às vezes endurece e entristece, porque nessa caminhada, o que mais hoje você vê numa roda de amigos, na parentela, é casamento. Hoje o inimigo, ele bate firme nisto hoje. E, tipo assim, você já foi lá na frente, no final da história. E eu volto pro início da história. Como ele falou, hoje meu coração está alegre. Hoje eu entendo um pouco. Mas tudo na vida hoje, a gente tem algo plantado no meu coração. Em 2003, eu participava de jovens da igreja, né, onde eu participei da igreja quadrangular, no Jardim Boa Vista. E quando foi em 2017, isso veio à tona. Como à tona? Deus trabalhou no meu coração que, desde lá de trás, ele já tinha um projeto comigo, um sonho. Como muitos falam que desde o ventre da mãe, Deus tinha já algo em minha vida, como a vida da minha esposa, no meu casamento. Em 2017, ele permitiu que um dia, a Jaconisa Tatiana, minha esposa, chegou e falou assim, eu não quero mais, porque a gente vive num mundo diferente, longe um do outro, vivendo num mundo de escuridão. Eu falo assim, uma cegueira espiritual seria. Entendi. Eu vou colocar. Né? A gente vivia num momento de uma cegueira espiritual. E Deus vai bater alguém. Ele bateu em mim. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas como que aconteceu? Tem pessoas que vêm perguntar para mim, falou assim, ó, a minha história foi essa. Mas às vezes com você vai ser diferente. Sim. Então é assim, comigo foi assim. A esposa chegou em mim, falou assim que não queria mais. Eu olhei para a esquerda, para a direita, eu falei assim, para onde que eu vou? Só tenho ela, minhas filhas. É o que coisa. Mas é aí que está o X da questão. Deus vai te tocar naquilo que te custa. Eu creio eu. O que tocou em mim foi minha família. E foi aonde que eu fui começar a lutar. Onde eu fui lutar. Até tivemos uma campanha, e quando começamos essa campanha aqui no nosso estúdio, na Rádio Exclusive Gospel, e Deus me lembrou desse processo. Porque uma luta é quando eu estou sozinho. E quando eu vou guerrear, quando a gente guerreia, é porque a gente vai abrir essa luta. Mas como você abriu essa luta? Indo na igreja. Eu conhecia, quero mandar um abraço para o presbítero Nilton, sua esposa. Foi aonde que um amigo em comum, eu sabia que era cristão, eu cheguei até a ele. A gente tinha feito uma viagem, e voltando dessa viagem, tudo começou a bagunçar. E quem está raso, como eu mesmo falo, o senhor às vezes brinca, a gente não entende o processo. E é onde que a gente cai. Você tem que estar com o ouvido muito assim, afinado para saber o que está acontecendo. Porque a Bíblia, sabemos que a luta não é contra a carne. Sim. E hoje casamentos está na carne. Nós perdemos muito tempo brigando, né, o cônjuge um com o outro, os ataques, as palavras, muitas das vezes até partem para agressão. Sim, né? Agressão. E nós vemos que como é difícil você ter um acesso, muitas das vezes, até para ajudar. Uma palavra, né? Se não for direcionado realmente por Deus, como foi o teu caso que você acabou de citar, né? O evangelista Nilton, né? E a esposa dele, direcionados por Deus para te dar esse apoio, muitas das vezes fica até difícil para nós ajudar um casal, né? No momento de dificuldade. Pois é o que eu falo. Às vezes a gente vai evangelizar uma pessoa, eu tenho comigo. Você pode ver a Bíblia de 66 capítulos. Se a pessoa não tiver 100% carne ou 1% vivificado na palavra, não vai entrar nada. Não adianta você bater, quer dizer, orar. Tem que ser no momento certo. E um pouco antes de eu chegar no evangelista, no presbítero Nilton, eu tentei com as minhas mãos. Eu tentei fazer coisas erradas. Eu tentei sacudir ela com minhas próprias mãos. Mas Deus falou assim, não é por aí. Para. Não é por aí. Foi aonde que eu entendi que a minha luta era espiritual. Sim. Falei, opa, aqui é espiritual.
Porque o homem sabe o que está fazendo, a mulher sabe o que está fazendo. Eu sabia os caminhos que eu estava. Não adianta eu querer tampar o sol com a peneira e falar, não. Né? E o que mais foi bonito da minha história, que eu cheguei numa igreja na quinta-feira, foi aí que começa o nosso processo do casamento. Eu me lembro muito bem, foi numa quinta-feira chuvosa, quando o irmão Newton me abriu a igreja e ele começou a orar. E eu fiz algo assim tremendo. Eu creio que essa chave que eu vou falar agora para os irmãos que estão nos ouvindo, que vai ouvir esse podcast, eu primeiro pensei em restaurar a mim. A mim primeiro. Falei, Senhor, remedi meus pecados, confessei ele no altar, eu cheguei a lavar o altar. Depois nós vamos viver o casamento. Se eu merecer, você me devolve o casamento. E a chave foi que eu falei para ele. Eu creio que já no céu já estava ligado isso. Porque eu cheguei no céu, na oração, eu falei assim, se você restaurar a minha vida, meu casamento, eu vou te servir. Mas Deus já sabia, falou assim, está fácil, quer ver eu pegar? Vai ser agora. Esticou a linha, falou assim, você quer ver? Vou morder. Pronto. E mordeu, porque... E deu certo. Só que assim, irmão, aí que começou eu descer mais água. Quem conhece um poço de sítio, um poço da roça, a água é puxada com uma corda. E eu falo assim, se você está pegando a água rasa, ela pode estar suja, mas a água, quanto mais funda você pegar, a água mais limpa. Ou seja, para eu pegar essa funda, eu tinha que descer. E a Bíblia nos fala, a gente tem que se humilhar para descer, para poder subir. E eu entendi isso. E nisso o Newton me abriu para a igreja. Bispo Edson, a família crê na Bíblia, sou muito grato a esta família, nos abraçou. Aí, como diz, a bagaça secou. Por quê? O inimigo viu que ia perder. Sim. Porque eu creio que já peguei 70% como espiritual. Sim. Eu já estava entregando, a minha vida da carne estava morta. E eu fui entregando. Você já estava enxergando que a solução não ia vir da força do braço, não, simplesmente só de uma conversa, um momento ali na mesa e falar, não, vamos resolver. Não, você já estava entendendo que era oração mesmo. Tinha que chamar Deus para entrar junto. E como eu disse no começo, era uma guerra. E guerra se guerreia em união, unânime, numa mesa, com pessoas. Infelizmente, irmãos, você sozinho com uma luta eterna. Por isso que hoje a depressão, o suicídio chega porque a pessoa está sozinha lutando. Eu entendo que luta sozinho não se guerreia. Sim. Você precisa de um pastor, de alguém. A gente chama de cobertura espiritual. É isso, pastor Mateus? Sim, porque muitas das vezes a pessoa está no momento de vulnerabilidade, é onde a gente baixa a guarda, porque a cabeça muitas das vezes está apreensivo, está no nervosismo, na ansiedade. Aí é onde a gente sem direção. Porque você vai falar demais em vez de ouvir. Você vai colocar a mão onde não deve. E aí quando você vê, tá do jeito que ele quer, né? Do jeito que o maligno gosta. E detalhe, irmãos, cuidado com quem você se abre. É um conselho que eu sempre dou. Falei, irmão, procura uma pessoa para direcionar. Esse dia eu fui no sítio fazer um carregamento no meio do mato. Eu falei para uma pessoa. E eu vi com os olhos dele chamando mais. Eu falei assim, irmão, só não se abre com pessoas erradas. Não se abre em lugares que você está bebendo, angustiado, coração mole. Porque a pessoa não está na mesma angústia que você está. Bateu firme. Então é assim, hoje quando a pessoa fala de casamento, fala de relacionamento, é algo assim que bate firme, porque foi algo que nós passou. Sim. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus abriu nossa visão. Foi aonde começou o processo. Eu busquei primeiro, porque a minha esposa, ela estava cega e não entendia. Falei, eu vou lutar até onde der. E foi um dia, foi 2 dias, foi uma semana. E nisso, Deus vai lapidando. Sim. Amizades, roupa, a palavra. Infelizmente, tem coisas que tem que trocar. Eu tenho amizades lá de trás, muitas, não é poucas, não é isso que estou falando. Mas tem coisas que você vai ter que largar para trás. E muita coisa. Isso se chama renúncia. Você tem que ir renunciando. Porque conforme você vai melhorando, e Deus vai te dando para você a sabedoria. Você disse que igual a Tatiana estava cega. Para você, Tati, como que você, até nesse período do que ele disse aqui agora, como que estava você no meio disso tudo? Ele falou um pouco da parte dele,
Mas e você? Como que você visualizava tudo isso acontecendo? Porque, como ele disse, partiu de você essa tomada de decisão. E nós sabemos que terminar um relacionamento, independente do que está acontecendo, não é fácil. A pessoa tem que chegar realmente numa tomada de decisão. Seja ela boa ou ruim, você tem que lutar para decidir um ponto. Como que estava você nesse momento? Então, pastor Mateus, 13 anos casados. E o Cleito vivia para o mundo. É como ele falou, vivia para o mundo, e cavalos, e festas dentro de casa. E chegou uma hora que não era aquilo que eu queria mais. Eu falei assim, eu quero meu esposo comigo. Do que adiantava? Ele vinha, festa, dinheiro, os carros na garagem, cavalos e a família. E eu sempre sozinha. Foi quando a gente fomos para Aparecida do Norte e voltou e estava tudo bagunçado. A nossa vida começou a bagunçar e eu lembro que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. No momento, ele tentou colocar a mão pelas forças dele, né? E aí ele entendeu que era espiritual. E quando ele veio falava para mim que era espiritual, que ele olhava bem nos meus olhos e falava assim, não é você, Tatiana, você está sendo usada, né? Como fala o versículo 8, 32. De qual livro? De João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Foi esse versículo que marcou essa passagem que eu passei. Porque ele vinha, falava, e eu não queria ficar perto dele. Porque também um pouco você Eu já estava estava enxergando irritada. que ele já estava mudando. Sim, algo nele já estava me incomodando, como eu nunca tinha visto antes, que era o Espírito Santo, que hoje eu entendo. Que aonde a luz entra, as trevas ficam furiosas. Bora. E toda vez que ele chegava, era briga. Era briga, era briga, era briga. E ele só falava assim para mim, é espiritual. E eu ria da cara dele. Que espiritual o quê? Você quer jogar a culpa do nosso casamento em espiritual? Eu brincava, né? Mas toda vez ele sabe disso, que ele ia embora, que ele chegou a sair de casa. Tudo aconteceu em outubro. Quando foi em dezembro, nós já estávamos separados. Ele veio para a casa da mãe dele e eu fiquei em casa. Só que ele nunca deixou de estar em casa. E toda vez que ele chegava, a gente brigava, e aquele pé de guerra. A hora que ele ia embora, eu sentia uma coisa tão triste. E eu só chorava. Eu chorava. Então, ali eu entendia que eu não estava bem. Eu vi que algo tinha feito para mim, para a nossa família. Só que a gente sair da libertação não é fácil, pastor Mateus. Né? Você sabe, e Deus é tão bom que Ele permite. Verdade. Você vê o processo que você está passando. Muitas das vezes eu perguntei para mim, muitas das vezes quando a gente fala de casamento, dói um pouco. Mas assim, dói porque a gente demorou demais para vir para os caminhos do Senhor e entender que o Senhor é a base do nosso casamento. E hoje eu falo para todo mundo que vem perguntar para mim, nossa, 22 anos de casamento, não deve ser fácil. Eu falei, irmãos, não é fácil. Mas se você colocar Deus à frente, você vai conseguir ter um bom casamento. Bom casamento não existe. Existe duas pessoas diferentes tentando se entender e construir uma família. Mas se você colocar Jesus, o Espírito Santo, junto nessa família, vai dar certo. É porque aí entra aquilo que o Senhor, na presença dele, ele traz o refrigério, Sim. o alívio, a paz para a família e o ambiente, Sim. mesmo que muitas das vezes possa ter uma destemperança, ainda assim você consegue lidar com essa dificuldade. Né? Porque colocando aqui como o diácono Cleito estava falando, ele já começou a entrar num processo de esclarecimento. Sim. A visão dele já tinha se abrido, aonde ele enxergou o erro dele, os pontos fracos. O processo. E agora ele já começa a entender que Deus, ele age transformando a vida da pessoa. Então, onde ele colocou de 70%, ele já estava vindo como espiritual. Sim. Muitas das vezes o que estava trazendo essa dificuldade, aonde estava essa barreira, era justamente isso, para você, no sentido de enxergar que, eu larguei desse cara e ele ainda está vindo aqui como um marido, querendo zelar, querendo olhar pela família, eu não estava entendendo. Transformado, e aonde que as trevas se sentem incomodadas justamente por isso, porque não há o atrito. Na verdade, não é um impasse, não é uma discussão. É o simples fato de você chegar
bom dia. Mas Sim. eu não te quero aqui, não. Exatamente. Boa noite. Exatamente. Tô indo, tá aqui, tá feito. É isso mesmo. E mexe, né? Mexe. Mexe com a gente, porque é justamente isso. As trevas, enquanto ela habita, ela reina. Sim. Mas quando Deus começa a chegar e nós vamos dando legalidade a ele, nós vemos a transformação. Então, voltando aqui agora para o diácono Cleito, no ponto que o senhor falou, da sua entrada para a igreja, até nesse momento de falar com ela do espiritual, qual foi o ponto para você, assim, que foi um divisor de água? Onde você falou, bem, eu entendi, como o senhor gosta de dizer, da chave. Eu entendi da parte de Deus que eu tenho que usar isso para fazer ela enxergar. Como que foi para você? Pois é, Mateus. Quando ela disse que não saía de casa, foi Deus que mandou. Sim. Foi Deus que mandou. E o mais forte, que eu falo, o processo não demorou. Não. Foi 30 dias, 40 dias, já estava tudo já encaixado. Sim. Porque eu sempre estava descendo. E esse 70% que eu falo, horas e pós horas, já estava quebrando, Já. até chegar aos 100%. E ela foi na virada de ano, ela foi fazer uma viagem na casa dos seus parentes. E eu só fui respeitando a vontade dela. E Deus foi falando, só respeita e vem comigo. Sim. E eu e Deus fez uma aliança, porque quem buscou o casamento fui eu. Mas ela tem culpa? Não, quem tem culpa sou eu. E eu fui entendendo. As pessoas foram me direcionando. E um belo dia num culto de domingo, pastor pregando, e Deus me deu uma visão, a chave. Só obedece o que Deus vai falar. Olha aí. Só obedece o que Deus vai falar. Eu falei, amém. Eu nunca tinha abrido uma Bíblia. Esta Bíblia que eu tenho aqui hoje, eu ganhei do presbítero Newton. É um presente de Deus mesmo. É por isso que hoje eu já doei mais de sei quantas Bíblias. E preciso doar mais, porque Sim. eu sei que aqui é o advogado, é a água, aqui é tudo que você precisa. Sim. É o dicionário hoje do ser humano. Eu entendi isso. Quando eu cheguei na igreja, eu fui para casa, eu tive um sonho. Tive um sonho e Deus falou comigo. Eu nunca abri uma Bíblia. Deus falou comigo assim, Salmo 99. Falei, meu Pronto. Deus. Onde que tá isso? Onde que tá isso? O Salmo é fácil, porque é uma coisa que qualquer um sabia que Sim. tem na Bíblia. Sim. Aí Deus falou assim, Provérbios 5:5. 5 do 1 ao 5. Nítido. Eu falei, meu Deus. Aí eu não sabia ler Bíblia, estava na minha mão, mas não sabia. E eu orava muito, orava, jejuava. E eu falei, sozinho, ela tinha ido fazer uma viagem. E eu estava dentro de casa, eu pedi para deixar a chave comigo. Foi o momento que eu estava afastado. Sim. E eu não sabia se eu saía ou não. Eu esperei a resposta de Deus. Aí eu vou ler para os irmãos, Salmo 99, que Deus falava assim, no Salmo 6, né? Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e eles ouviu. O que eu entendia? Deus estava me ouvindo. Entre a guerra que eu estava, O seu clamor estava chegando com até os Deus. irmãos, porque aqui não fala só de um, fala de Moisés, Arão e Samuel, e os seus sacerdotes. Então eu entendo que nós estava em nome. E quando falou Provérbios, eu li, não entendi nada. Catei essa Bíblia, corri lá na igreja, é até engraçado isso. Fiz uma reunião com o bispo, Edson Leme, com o Newton, sentamos lá fora e falou assim, não, irmão, você se vira, pega essa Bíblia e vai embora. Eu fiquei nervoso, catei a Bíblia, voltei em casa. Falei, não, irmão, Deus falou com você. Eu não sei o que Deus quer com você. Na hora você fica nervoso, mas hoje eu entendo. Sim. E eu faço a mesma coisa. Quando o irmão fala, irmão, eu tive um sonho. Eu falo, irmão, volta lá, ora a Deus. É, porque é você e Deus, né? É você e Deus. É você e Deus. É real. Eu voltei, orei a Deus. No outro, e eu fiquei uma semana. Aí os irmãos estão curiosos. Para que falou lá em Provérbios 5 lá? Aqui está a chave. Sim. Aqui que Deus está a chave. Qual que é a chave? onde tudo Obediência. Porque Deus fala assim, ó. Filho meu quem que é? É o Cleito. Naquele momento. Sim. A minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido. Meu Deus. Porque conserveis os meus avisos, os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher
estranha destila favo de mel, e o seu paladar mais macio do que azeite, mas o seu fim é amargoso como um abismo, agudo como espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firma ao inferno. E não poderá a verdade da vida, as suas carreiras são variáveis e não conhece. Agora, pois, filhos meus, me dê ouvidos, não vos desvie das palavras da minha boca. Aqui que está a chave. Afasta dela o teu caminho, não te aproximas da porta da sua casa. Pronto. Aí você fala assim, agora o irmão chapa. O irmão não entende de Bíblia e Deus manda afastar da casa. Pois é. Deus, eu quero ficar na minha casa. Mas Deus está falando para você afastar. E isso foi uma semana, Mateus, batendo. Que era o prazo dela voltar da viagem. Não, ela já estava em casa. Ela já tinha voltado. Ele tinha saído. Essa palavra foi no final de semana, Sim, lá em casa. é. E eu estava pousando na minha mãe. Isso eu fiquei desnorteado a semana inteira batendo aquilo. Ninguém quis falar comigo. E eu fiquei nervoso. Eu lia essa palavra. Fui pro culto no domingo. E o pastor só falava assim, só obedece o que Deus te falou. Pronto. Eu só ouvia isso. Sim. Obedece o que Deus te falou. Obedece, Deus te falou. Eu ficava louco. Falei, meu Deus, mas o que eu vou ter que fazer? Falei, bom, é afastar. Cheguei em casa no domingo, passei lá na casa, como ela disse. Sim. Falei assim, Tatiana, amanhã eu vim buscar minhas coisas, tá? Deus mandou eu sair. Ela não falou nada. Ela falou assim, amanhã eu tô vindo buscar as coisas. Eu falei, tá bom, amanhã eu tô de folga, pode vir buscar. E eu falei, Deus, então, literalmente, sai de casa. De casa. E eu fiz isso. Na segunda-feira, eu não tinha carro, só tinha um caminhão. Catei minhas coisinhas, minhas roupas. Um amigo prestou um carro, ranquei as coisas. E confiando muito em Deus. E vim para minha casa na segunda-feira, com as minhas coisas aqui. Chorando muito, muito angustiado, mas confiando em Deus. Eu orando cedo, de tarde, de noite, jejuando. E eu estava entrando numa pós-depressão. Né? Ou seja, entrando e já saindo. Num momento só de comer e triste para trabalhar. E minha mãe tinha feito uma comida para mim. Tava eu e ela, minha afinada minha mãe, saudosa minha mãe. E naquele momento, numa segunda-feira, à noite, olha como Deus é maravilhoso. Deus é rápido para trabalhar. Irmão, só obedece que Deus faz. Isso que eu vou te falar é forte. Minha mãe fez um monte de comida. No mesmo dia, pastor Mateus, minha mãe falou assim, filho, até quando vai isso? Eu falei, mãe, para Deus, um dia é igual a 1000 dias, e 1000 dias é igual a um dia, mas se eu tiver que passar 5 anos, mãe, eu vou esperar minha família. Não tem pressa, mãe. Eu estou na obediência de Deus, mãe. Deus falou. Mas a mãe não está entendendo por que Deus mandou vocês da casa. Eu falei, também não entendo, mãe. Também não entendo. Não pergunta. A mãe queria entender a Bíblia. Eu falei assim, também não entendo, mãe. Entenda só a Deus, falei para ela. Só o processo. Deus falou comigo que está comigo na guerra. E Deus falou para sair de casa. Tem Vamos que confiar, sair. agora tem que confiar e obedecer. Nesse momento o telefone tocou. Pronto. Aí ela vai contar o que aconteceu à noite. O que aconteceu. Ela me ligou. Ela não tinha contado no WhatsApp, nas redes sociais, mas... Sim. E ela me liga na segunda-feira à noite. Ela vai te falar para você o que aconteceu, o que Deus precisou fazer. E o interessante é que nesse processo todo que eu estava passando de libertação, ele orando. E o Senhor me revelando em sonho. Você estava sonhando tudo? Tudo. Até hoje. Até hoje. Eu sonho, né? Glória a Deus por isso. Mas assim, todo o meu processo vinha em sonho falando para mim do nosso casamento, do que fizeram para nós. Só que eu ainda não queria entender. A carne é fraca. Sim, ela não queria dar. Ela não quer dar o braço a torcer. Não, ele saiu de casa, era isso mesmo que eu queria. E eu não entendia. Mas eu comecei a entender porque a oração, irmãos, a oração tem resposta. Verdade. Se tiver só precisa de um. Deus só precisa de um orando. E ele faz a restauração. Só precisa de um. Ele orava e eu sentia. E nessa segunda-feira que ele está falando, aconteceu uma coisa muito forte na minha casa. Muito forte. Pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu tive a experiência de ter o Espírito Santo do meu lado. Olha que maravilha. Só que eu também tive o outro lado. Estavam guerreando no meu quarto. Eu vi o Espírito Santo e Satanás lutando
com uma espada. E o Espírito Santo falava, ela é minha. Você não vai tocar nela. Você não vai tocar nessa família. Eu tenho um propósito para essa família. Foi onde eu liguei para ele, desesperada. Eu não entendi o que estava acontecendo. Estava tudo tremendo. A minha casa, a porta, estava tudo tremendo. Eu só queria que ele estivesse ali. Eu falei, corre aqui que eu não estou entendendo. Não estou entendendo o que está acontecendo. Foi quando... E nesse processo todos, irmãos, que eu passei, ele só falava assim para mim, vamos na igreja comigo. Até então não tinha nenhum dia. E eu ia. Brigas, né? A gente chegava, briga, mas eu ia na igreja. Chegava na igreja, caía. Meu processo começou a libertação. Quando ela me ligou na segunda-feira, eu fiz uma oração aqui. A minha mãe falou assim, o que você vai fazer lá? Eu falei, presta atenção, mãe. Eu vou como um soldado. Ela falou assim, mas você vai brigar com ela? Eu falei, não vou, mãe, eu já sei o que está acontecendo. Eu falei, a resposta da senhora acabou de chegar. Eu falei, como? Ela te perdoou? Eu falei, sim, ainda não. Eu falei, sim, mas deu já. Sim. Eu falei para ela, a minha vitória veio. Eu comi aquele prato de comida. Eu falei para ela, corre lá. Eu falei, não, vou comer. Ela falou, nossa. O prato saltou. Comi e saí correndo. Peguei a Bíblia, orei. Chegando lá, eu falei assim, todo mal sai para fora. Todo mal. Todo laço que foi feito sai para fora. E eu só tinha a chave do portão, que da porta ela pegou. Quando eu passei no corredor, eu vi todo mundo trombando em mim. Todo. Eu chego a arrepiar as pernas. Eu com a Bíblia, com autoridade, eu abri a Bíblia e falei assim, o Deus que guerreia com Samuel, com Arão, com todos que guerreiam na Bíblia, como o Senhor está me ensinando, está guerreando comigo. Eu estou entrando com uma guerra. Eu entrei e eu senti o corredor lotado. Aquela bola assim, eu entrei. E detalhe, na segunda-feira de manhã, quando eu saí e fui despedir dela, ela me deu um abraço muito mal dado. E foi ali que Deus falou assim, calma. E quando eu voltei à noite, ela me deu um abraço muito forte. Já tinha mudado. Deus quebrou. Já tinha mudado. Deus quebrou. Foi quando aí ela entendeu o lado espiritual e ela começou a ir na igreja comigo. Sim. É porque agora, como se diz, agora não tem mais dúvida, né? Sim. É algo visível, não é mais algo que aí ela entendeu a mesma visão. Aí eu entendi. Agora ambos viram. 70% igual. Testificou a sua fé daquilo que você estava buscando, Deus te respondeu, abriu os teus olhos para aquilo que ele estava falando, do que estava acontecendo. E aí, nesse ponto, então, começa os dois a voltar a andar, junto. A pensar junto, como família. Sim, como família. Como família. Deus, olha isso. Só que ainda ele estava fora de casa, o bispo foi lá em casa, né, orou. Foi rápido. E tinha uma mocinha lá, tirou, né, a mocinha lá que veio da viagem. E aí ele falou assim, volta imediatamente para sua casa. Ele tinha saído. E aliança, que a gente não era casado. Fecha essa brecha, casa. E nesse processo, ela não entendia. Não entendia. É uma coisa que ela caía muito, caía na igreja. Ela falou, eu não vou lá, não estou passando vergonha. Porque o inimigo queria pôr na cabeça dela que aquilo era uma vergonha. Sim. Era uma vergonha. E era uma vergonha. E, então, toda vez ela ia, quarta, sexta e domingo. Eu ia. Quarta, sexta e domingo. Eu entendi também, falei assim, mas se está no processo por que ela cai? Aí os pastores explicavam, falei, porque Deus está tomando ela para si. Sim. Não, o inimigo está tomando ela para si, não você para si. Você já se perdeu, você já é de Cristo. Você já totalmente. Porque você já renunciou aos teus pecados no altar. Falei, eu estou entendendo. Agora falta ela. Ela vai, quando ela reconhecer Jesus como seu único suficiente, você já reconheceu. Ela falou assim, eu lembro muito bem quando o Nilton fez algo, quando o pastor fez o apelo, falou, quem reconhece Jesus como único Salvador? O Nilton foi lá na frente, sozinho, nunca mais eu esqueço isso. Eu olhei e falei, mas esse cara é da igreja, tipo assim, né? A gente raso, né? Esse cara da igreja reconhecendo Jesus, esse cara é doido, né? Mas vou lá com ele. Como assim? Como assim ele reconhecer Jesus? Eu já fiz isso, eu já pus isso em prática. E, rapaz, é forte, é muito lindo. Ele fez, é um cara assim, muito estrategista. Eu peguei e fui. Aí ele quebrou o ego e falou assim, agora ele vem. E eu entendo isso. Falou assim, não, se eu for, ele vai perder a vergonha e vai vir comigo. E vai me abraçar. Foi dito e feito. Aí eu abracei, reconheci Jesus e começamos o processo junto. As meninas foram para a igreja,
A minha esposa, ela caindo, Deus falou assim, isso o pastor falou, não esquenta a cabeça não. É o processo. Sim. O dela vai ser mais ardume. Porque Deus tinha algo para entregar para ela, que eram os dons. E foi revelação, e foi vindo, e foi vindo, e foi vindo, e foi vindo, até onde que ela foi entendendo. Mas não é fácil, irmão. Não. Tem pessoas do caminhos bons e ruins. Sim. Tem pessoas que vêm falar algo que não está no propósito. Sim. É uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Infelizmente, eu sei que não vai edificar o que eu vou falar, mas tenha cuidado, irmãos. Tem pessoas que não sabem o que está falando. O capítulo da sua história, Sim. ou como alguns falam, novela, ou seu filme, e a pessoa quer entrar na sua história, te estraga. Sim. Hoje, quando uma pessoa pergunta para mim, eu não sei qual que é o capítulo que ela está. Se ela está na igreja, se ela não está, se ela está lá fora, se ela até está mais frente do que eu. Então, eu hoje, com essa experiência que eu tenho, com essa carga, eu tento escutar mais do que falar. Sim, é o correto. Sim. Né? É o correto, porque dependendo do que eu falar, se tem uma coisa que mata hoje no mundo, mais do que a doença, mais do que uma bala, é a palavra. Sim. Até porque nós, como cristãos, para todos que, independente da sua situação, mas se você opera pelos dons de Deus, anda no Espírito, nós temos que entender que todos os dons, todos os mover, vêm de Deus. É de Deus. Se Deus, então, não discerniu para você o que está passando com aquela vida, não adianta você ir no achômetro. Ó, eu ouvi falar que o irmão está passando por esse processo, Exatamente. que a família está assim, o sobrinho está assim, o parente está assim, então vou revelar. E a pessoa vai lá e fala da carne. Ela aponta o que ela ouve e não fala aquilo que vem verdadeiramente da parte de Deus. E falando até nesse ponto, porque quando você vem e diz para nós que você está lendo a Bíblia, você está jejuando, então você está descendo na olaria. Então, automaticamente, mesmo sem saber, você começa a discernir a voz do Espírito Santo que fala com você. Automaticamente, você também começa a discernir o que o Espírito Santo começa a te mostrar, mesmo passando pelo processo da libertação. Mas como discernir o que as pessoas dizem, entrando nesse ponto do sentido de pessoas boas ou ruins? Como que vocês lidaram para filtrar isso de uma maneira que eu posso dizer isso porque acontece, querendo ou não, seja parentes, amigos de perto ou de longe, como que vocês lidaram nesse momento? Se teve pessoas para chegar para falar no sentido de bom, no sentido de ruim e no sentido do engano. Como que vocês lidaram com isso? Bom, pastor Matheus, eu só tive lados ruins. Mesmo no processo que ele estava tentando lutar, pessoas chegavam na gente, amigos, vou falar por amigos primeiro, para depois entrar na igreja. Larga, não vale a pena, ele não te merece. Então eu só ouvia isso. Depois ele fala o que ele ouvia. Quando eu cheguei na igreja e eu caía, obreiros vinham até a mim e falavam coisas que eu falava assim, mas, gente, não tem cabimento um obreiro estar falando isso para mim, ele nem sabe da minha história. Aí que eu te falo, pastor Matheus, o trabalhar lindo do Espírito Santo de te dar o discernimento. Com todo o meu processo, em todo momento, ele cuidou de mim. Em todo o processo, ele não deixou que eu escutasse aquelas péssimas palavras vindo da igreja de um processo que eu estava de libertação, porque ele sabia o propósito que tinha comigo, de eu continuar firme. Eu chegava nele e falava, mas por que as pessoas estão falando isso para mim? É que às vezes não vinha por maldade. Sim, ou falta a palavra não vinha no momento certo. Sim. Eu entendia isso. Que às vezes, assim, dentro da igreja, não que as pessoas vinham com maldade, mas ao que você falou, mas falava mais na carne. E às vezes falava assim, ó, faz tal coisa, exclui tal coisa da sua vida. Então nós entendia que não era o momento. Sim. O que ela falou agora há pouco, eu tinha uma coisa que eu carregava no meu caminhão e uma pessoa chegou e falou assim, se você não arrancar isso, você não vai ser abençoado. O outro pôs a mão e falou assim, calma, é no momento dele. Sim. Foi aonde ele me ganhou. Sabe a hora que eu tirei? A hora que os dois viraram as costas, eu tirei. Porque um falou assim, se você não arrancar isso, ele me acusou. Sim. E o outro, os dois cristãos. A hora que o outro falou assim, é no tempo dele, o Espírito Santo vai mandar para ele. Ele falou assim, é agora. Eu peguei e arranquei aquilo que ele falou.
Então, verdade. e é o momento, você tá entendendo? Sim, até porque É o momento de falar. Sim. Como ela está Vocês- falando, pessoas do mundo, ela vai Sim. acabar de concluir o que ela está falando agora. É os momentos da vida, né, Tatiana? Pode continuar. Mas eu entendi a todo momento que Deus tinha um propósito na nossa vida, né? E passando o processo da minha libertação, chegou um ponto que aí partiu de mim. Eu falei assim, Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais cair. Eu quero entender a tua palavra. Tanto é que a missionária Márcia, foi ela que fez o processo total da minha libertação. Eu sou muito grata à vida dela. E eu falei isso para ela um dia. Ela foi a minha libertadora. Que é onde ela falou, chega. Até quando você vai dar a voz para o inimigo? Você é filha de Deus. Até quando? Eu já te cuidei lá no passado. Ela não sabia de nada. Foi aí que eu entendi que o Espírito Santo estava falando comigo. Desde lá do passado, eu estou cuidando de você. Eu estou te esperando. Dá um basta nisso hoje. Foi quando eu entendi que eu era filha de Deus, digna. Porque eu me achava indigna de estar ali. O inimigo soprava muito no meu ouvido. Você, uma simples faxineira, o que você vai fazer aqui? Então ele jogava, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu me sentia culpada de tudo que tinha acontecido no nosso casamento. Porque muitas das vezes a mulher vai se culpar. Ela está errada. Foi aonde eu aceitei Jesus, naquele momento. Eu falei assim, Espírito Santo, eu sou sua filha. Faz o que o Senhor tiver que fazer sobre a minha vida. E nesse instante, pastor Mateus, foi aonde ele começou a me usar sem eu ser batizada com o Espírito Santo. Até então, o casamento já tinha sido Já restaurado. tinha restaurado. porque nesse tempo aí, Nós já tínhamos casados. seguindo o cronograma, Sim. Justamente, eu ia falar, para quem tá chegando e assistindo, nós já estamos no ponto aonde já houve a recuperação, agora tá Da minha vendo parte pessoal. o Da parte- lapidar. sim. Agora tá vindo o lapidar Sim. da mulher. Sim. Porque como homem, ele já entendeu o processo, Sim. ele já entendeu o que é Deus. Deus também está agindo na particularidade com ele, Sim. mas agora o processo da libertação para que você venha a Cristo é justamente esse o ponto. Você disse sobre palavras, né? Palavras ditas. Irmãos, e isso é uma coisa que, querendo ou não adianta tampar o sol com a peneira. Exatamente. Muitas das vezes, seja você obreiro de 50, 100, 1000 anos de idade, está numa igreja, você comete falhas. Sim. Porque nós somos sujeitos a isso, nós somos seres humanos. E muitas das vezes nós falamos mais pelo instinto daquilo que nós vemos e sentimos no ambiente Sim. do que propriamente através do Espírito Santo de Deus. E a cooperadora Tati, no momento em que ela começa a crescer na presença de Deus, agora hoje como diaconisa, olha só, você sente o peso da palavra, Sim. você falando, eu ainda consigo sentir no sentido, tipo assim, meu, pega, por quê? São palavras de pessoas que quando nós estamos chegando na igreja, nós temos como pessoas que sabem o que estão fazendo. Sim. E não sabe. E na verdade não sabem. Não sabe. E na verdade não sabe. Então, mesmo que você esteja passando por um processo, por que eu estou falando isso? Porque ela tocou num ponto aonde Deus usa você sem mesmo você ainda ser batizado. Exatamente. Ou seja, Deus, ele não quebra a regra. Na Não verdade, quebra. a regra é ele quem É faz, ele quem mas faz. humanamente as pessoas colocam um estágio de você poder ser usado por Deus. Eu entrei nesse ponto porque eu acho isso muito importante, no sentido de que, irmãos, não importa quanto tempo você tem de igreja, se você está chegando agora ou vai chegar amanhã. Da mesma porção que Deus tem por irmão de 1000 anos, ele tem para você que está chegando hoje. O mesmo nível de poder ele tem, de autoridade. Então não adianta você achar que você vai adentrar numa igreja hoje com um problema e você vai se deparar com pessoas que vão simplesmente só te acolher ou vai Sim. resolver. Não Porque vai. muitas das vezes você pode se deparar com uma pessoa que está do outro lado para te ajudar, que também não está bem, às vezes não reconheceu. Exatamente. Então você tem que buscar olhar para Deus, no sentido de eu tenho que saber, é Deus que está comigo, é Deus que está Exatamente. falando, para que você consiga romper, porque senão nós vamos perder essa vida ou essa família para o nosso inimigo. Exatamente.
nós vamos perder. E perde, viu? Porque Não, palavras perde. foram É lançadas. claro que Por isso perde. que eu falo que o Espírito Santo a todo momento cuidou de mim. Que foi a hora que a pastora Márcia falou para mim, né? A missionária. Acho que ela é pastora hoje. Eu sou seu pai. Eu estou cuidando de você desde lá. Então ele já veio cuidando de mim para que os meus ouvidos ouvissem, mas que não entrassem. Porque ele já tinha um propósito. Ele sabia o que ele ia me entregar. E só bastava eu falar, eu aceito. E foi aonde que, como ela disse, qual que é o próximo procedimento? Eu entendi, ela entendeu, nós aceitamos Jesus, Sim. a família foi reconciliada, eu voltei pro lar e nós vivemos 12 anos, hoje eu não sei o nome certo, mas alguns falavam amaziados. O que é isso? Ela não tinha meu sobrenome. Não tinha. Sim, vocês só tinham juntado, né? Sim. Tinha juntados Juntado. com 2 filhas, as filhas do meu nome, e foi aonde que nós fundamos o segmento. Sim. Casamos no papel, colocamos aliança, Sim. fizemos aliança e já vai fazer 22 anos. 22 anos que estamos aí. Até aí foi o que Deus fez. Mas parou, irmão? Chega? Não. Agora começa o casamento e o homem e a mulher cristã. Sim. Por que que Deus fez isso? Você pode me perguntar isso. Por que que Deus fez isso? Alguém vai perguntar, mas onde que tem a graça aí? O que que tem isso? Deus queria esta família na obra. Isso que eu entendo. Sim. Eu tenho a certeza, se eu falar, eu já falei, já parei, mas se um dia eu jogar tudo isso aqui que vocês estão vendo numa lona, quando minha esposa jogar o machado dela, esse casamento tem graça para Deus. Tenho certeza que eu estou te falando. Quando muitos cristãos por aí, alguém vai testificar que eu estou falando. Poxa, eu era um homem de Deus assim. A minha ex-esposa ou a minha esposa era assim. E nós, num momento, paramos, entregamos o machado, não amolamos e paramos a obra. Agora eu entendo o que o diácono Cleito falou, e é verdade. Um dia lá atrás fizemos uma aliança. Eu não digo você, numa maturidade, se entregar a algo que você não pode fazer, mas faz algo devagar. Sim. E nós estamos no processo. Porque Deus cobra. Sim. E quando nós chegamos na igreja, tudo isso aconteceu. E nós olhávamos para o outro, o que ele vai fazer na igreja? Nós não sabe nada, né? Nós não sabe nada. Né? E agora? E agora? O que faz? E E agora? Foi aonde que Deus foi trabalhando. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu me empolguei com som, com áudio, com vídeo. E Deus foi tocando na nossa vida. E acho que você não estava no... Gente, congregamos junto, mas a Tatiana vai lembrar. Foi quando eu sempre fiz prova com Deus. O que é prova com Deus? Falar, Deus, se acontecer assim de uma pessoa falar comigo, quantas vezes falou, irmão? Várias. E vinha, irmão. Deus falava. E foi um dia, para resumir rápido aqui, um dia foi um pregador na igreja, numa campanha, a pastora Rosângela colocou, viu o irmão de São Paulo, ele pregou 3 dias, sexta, sábado e domingo. E eu orando dentro de casa, orando. Falei, se esse cara falar comigo, me explicar o que eu vou ser, eu tô nesse negócio, senão eu tô fora. Eu preciso saber porque eu tô aqui, qual que vai ser o evangelho. E no terceiro dia, ele fechou o culto, eu blasfemei. Falei assim, eu não tô no negócio, já entendi. Ele acabou o culto. No terceiro culto, ele fechou o microfone. A hora que o bispo Edson levantou, ele pegou o microfone, para aí. Ele começou, ele foi na Tatiana, batizou a Tatiana com os dons, Sim. entregou os dons para a Tatiana, falou, é daqui para trás. Ele veio em mim e falou assim, né? Faz 3 dias que está falando com Deus, né? Eu entendi. Levanta aí. Esse microfone aqui é contigo, varão. Você vai espernear o que você que for. É verdade. Eu te chamei para você por cabeça, não é por cauda, não. Eu nunca tinha visto essa palavra. Sim. É por cabeça. É por cauda. Eu falei, que trem é esse? E eu Como entendi. assim, ué? Como assim? Bem assim. E eu tremia. Nunca mais eu fiz prova com Deus. Dessa forma, não. Nunca mais. Abertamente, escancaramente, não faço. Porque tem hora que você põe o Deus na prova e ele te bate. Sim. Você está pronto para apanhar? Porque foi uma surra. Você pede, ele Sim, vai te ele te mostrar, responde. mas e aí? Dom. Agora você está ciente do que ele quer. Você vai fazer? Então, e aí? E quando você está numa igreja, você está perdido, irmãos, cuidado. Não é o seu dinheiro que Deus quer. Não é o seu obra ofício, seu trabalho. Deus quer só 2 coisas Sim, só. Seu coração. Seu coração e sua lealdade. Sim. Lealdade.
Bondade, irmão, não tem nada a ver com lealdade. Eu entendi isso há pouco tempo, pastor Mateus, que lealdade é melhor do que bondade. Sim. Às vezes você vai pedir uma cesta básica, mas Deus falar para mim, não dá, porque Deus está trabalhando naquela vida. Eu falei, irmão, mas o alimento é primordial. Eu confirmo. Mas se Deus está lapidando aquela pessoa na comida, e você está dando a cesta, então seja leal àquela pessoa e a Deus. Porque Deus fala assim para você, dá um quilo de bife, você vai lá e dá. Sim. E foi que nós fomos entendendo. Eu lembro quando nós batizou, nós estávamos no centro, e eu falei assim, Deus, o que vai ser de mim daqui para frente? Eu quero trabalhar na igreja. Veio um rapaz lá do fundo, lá de cima, me abraçou e falou assim, é ele. E na frente tinha pastores, presbíteros, evangelistas, um monte de frente. E aquele doido abriu lentamente, ele abriu todo mundo, ele achou atrás, como fosse essa câmera, atrás dessa câmera estava eu. Eu ia batizar ainda. Ele falou assim, é ele, não abandona nós. Eu entendi. Está nascendo evangelista. Eu entendi o meu chamado, irmão. E todo mundo sabe que está quase terminando já esse podcast. E todo mundo sabe, na minha dificuldade, na minha demanda, na minha teimosia, nós estamos trabalhando na obra. E eu tenho certeza que Deus levantou esse casal. Queira, não queira, alguns queira, não queira, nós estamos na obra. Sim. E nós estamos na obra. E eu sei que... Isso é maravilhoso, nós vermos que quando nós entendemos o que Deus quer de nós, né, nós vemos quão é maravilhoso estar no centro da vontade de Deus, né? E hoje, você que chegou até aqui, você pode estar aí participando desse momento, ouvindo esse testemunho, esse direcionamento de um casal que superou um momento de dificuldade, quase uma perca da família, mas encontrou a Cristo, né? E nós vemos Cristo transformando vidas, e isso é o importante. Esse é o nosso intuito do Somos Um. Levar você até o Evangelho. E para nós finalizar, em uma frase ou um versículo, o que você enxerga disso tudo diante de Deus, o que te marcou naquele momento ou agora, o que Deus tem falado com você em um versículo ou em uma frase para estar deixando para os nossos ouvintes, os nossos irmãos que estão aí acompanhando conosco esse podcast. Bom, primeiramente, quero falar obrigada ao meu esposo, porque ele foi a peça-chave que Deus levantou para cuidar, para lutar pela família. Sou muito grata a esse homem, que com as falhas dele, estamos aí junto. Ele sabe que ele pode contar comigo. E às vezes eu peço desculpa para ele, que eu sou mesmo, pego no pé mesmo, porque a mulher, meus irmãos, do mesmo jeito que ela levanta um homem, ela também desce um homem, derruba um homem. Então, a mulher sábia, ela edifica a casa dela. E eu agradeço a Deus pela vida dele, por ele ter lutado pela nossa família. Sou muito grata a Deus, pastor Mateus, por este homem. E o que eu falo, a palavra-chave para você aí que está me ouvindo, que vai ouvir esse podcast. Deus só precisa de um. Seja o que for que você está passando no seu casamento. Deus só precisa de um. Chame Jesus para esse barco. Porque eu tenho certeza que se estiver nos planos de Deus, como estava na minha família, ele vai ser restaurado. Porque também não adianta a gente pedir restauração, como o meu esposo disse. Primeiro foi ele restaurado. Ele viu o erro dele primeiro, para depois ele vir consertar a família. Então, se estiver no propósito de Deus, isso vai acontecer. Eu tenho certeza. Aleluia. E você, Diácono? Glória a Deus. O Espírito Santo mandou de falar para vocês, são duas coisas. Aguenta o processo e seja leal. Com quem? Com você mesmo. Seja verdadeiro com você e com Cristo. Essa carne que você carrega, ninguém quer. Somente alguém por interesse. Algum momento, o Cleito era que todo mundo conhecia. E hoje,
Hoje eu entendo as críticas, as dores, as murmurações. Tudo isso eu construí um castelo. De todas as palavras que eu passei, que eu já levei, as pedradas, as palavras, nem me arrependo. Porque eu aprendi. Com aquelas palavras lá atrás, eu não vou ferir alguém para frente. Olha aí que benção. Eu aprendi. Que em alguns momentos, pastor Mateus, se eu abraçar a pessoa, é melhor do que eu falar. Algum momento. Nós estamos num trabalho junto, trabalhando com homens. E todos os dias, às vezes eu oro a Deus, trabalhando, eu falo assim, Senhor, não deixa que eu mate nenhum. E é bonito de ver. Você chegando, ontem eu estive lá com eles, aquela turma lá. E é bacana, irmãos, ter o reconhecimento. E nem título de pastor a gente tem. A pessoa chamou você de pastor e uma pessoa ontem me disse: queria eu ter um homem de Deus igual você, assim, um amigo. E eu vim embora. É assim, cheio, porque ele falou de uma forma assim. Eu falei assim: o que você está fazendo por nós, ninguém faz. Espontâneo, né? Espontâneo, verdadeiro. E ele falou e já virou as costas e saiu andando, ele ficou me vangloriando. E é tipo assim, aquilo foi Deus falando na boca dele. Você tá vendo? Ele falou: que isso, pastorzão? Batendo nas minhas costas assim, você é nosso pastor, você é meu amigo. Você é meu amigo, você dá força para nós. Eu olhei aquilo e falei assim, realmente, eu recebo. Eu falei para Deus, sou pastor dele. Sou pastor dele. Falei para ele, realmente. Mesmo se Deus não me ungiu, se eu pegar uma pessoa para cuidar, eu sou o pastor dela. Como um amigo. Sim. Pastor amigo. Porque eu estou pastoreando aquela pessoa de uma forma na lealdade. Quando você é leal com uma pessoa, João 15,15, não te chamo de servo, te chamo de amigo. E hoje, para chamar uma pessoa de amigo, irmão, passa a peneira. É isso que eu sou grato à minha esposa, como ela disse. Nós aguentamos o processo, aguentamos as palavras boas e as ruins e chegamos até aqui. Como ela disse, 12 para 13 anos nesse mundo, cego. E qual foi a razão? A única razão para você hoje viver com Cristo, João 19,30. Jesus morreu na cruz por mim, pela Tatiana, pastor Mateus e por nós. E troco disso, o que ele quer? Você vive com ele até a eternidade. Amém. Em nome de Jesus. Bem, irmãos, o que mais dizer depois disso? Apenas digo para que você compartilhe, que você se inscreva no canal, apoie também o nosso trabalho. Se você quer dar vida, quer dar voz aí ao seu projeto, venha também para o estúdio Rota 17. Nós vamos te receber, nós vamos tratar do seu projeto, nós vamos cuidar com carinho e você vai dar vida a isso. E no nome do Senhor Jesus, sou grato por vocês também. Glória a Deus. Estar aqui participando, aceitando. Saiu dos bastidores Pois é. e veio pra frente hoje. Não é fácil, mas vocês podem ter certeza que algo maravilhoso vai sair de tudo isso. Já tem saído. É verdade. Porque o nosso intuito é levar Jesus, é falar das boas novas. Aquilo que Deus fez, Deus faz e Ele continua fazendo. Então, no nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Muito obrigado, Diácono Cleiton, meu amigo. Eu que agradeço, pastor. Diácono Tatiana também, que tem aí, juntamente conosco, nos aguentado aqui todo dia. Glória agora a Deus. quase. Aleluia. Mas Deus é bom, irmãos. Mais uma família. E você que já está aí, você já sabe. Deus é bom e o diabo não presta. E que você acompanhe nas redes sociais, que logo mais vem mais episódio. Fiquem todos com Deus. Vamos fazer um ato profético aqui. Somos um. Somos um. Somos um. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Glória a abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Somos um. Somos um.